Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo Flávio Ferreira, e hoje o entrevistado é o Fabiano Oliveira, escritor, psicanalista, cara da finança. Ó, entrevista excelente. Mas antes de passar para ele, tem que passar da promoção da camisa, ó. Camisa da Seleção Brasileira. Você que não é inscrito, se inscreve para ganhar essa camisa, participar do sorteio. Essa camisa, como eu já falei, foi doada pelo filho do jogador da Seleção Brasileira, Jair Marinho. Então se inscreve para poder participar e ganhar. Já estamos chegando lá aos 1.000 inscritos. Além da camisa, nós temos também 10 bolsas de estudo, doada pelo professor Elvio Costa, tá? Sendo que uma de 100% e 9 de 40%. Além disso tudo aí, tá vindo nossos convidados e tá deixando algumas coisinhas pra gente. Teve a doutora Natália Jerônimo, dentista. Só ir lá no nosso vídeo anterior você vai ver. Deixou 10% para quem ir lá fazer um tratamento dentário. Tem a Kelly Menezes, quem quer ficar bonito, só ir lá no salão de beleza. Ponte da Beleza, não é isso? Ponte da Beleza, então vai ficar top, hein? Então você não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, que vai ser top demais. Agora, vamos para o nosso momento merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @VitoriaAlves_News. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. Fabiano Oliveira, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz. Uma satisfação, o Coruja Podcast tá recebendo o irmão aqui, tá? E fica à vontade, a casa é sua. Flávio Ferreira, eu quero te agradecer seu carinho, seu amor, sua empatia. Comigo que estou vindo do Nordeste, normalmente tem esse preconceito. Não, você me recebeu super bem, abriu o coração, falei do projeto do livro que nós vamos conversar, né? Isso. Que é o Chamados para Reconstruir, que já antecipo, é uma iluminação de Deus na minha vida. Então, a gente está aqui por essa missão, por esse propósito, e eu espero que venha despertar propósito, missão, evangelismo, coragem, para que a gente continue propagando o reino de Deus no Brasil e em muitos lugares, Flávio. Amém. Então, muito obrigado por essa participação sua nesse projeto. Amém. Estamos aqui para somar. Antes de mais nada, né, como é a primeira vez de muitas, creio eu, que o senhor está aqui, então, quem é o Fabiano Oliveira? Fabiano Oliveira, 47 anos, filho caçula de Ageval Oliveira e Irene de Santana Oliveira, do interior da Bahia. Ela é de Potiraguá, meu pai de Serra Preta. Quem é da Bahia vai saber que é sertão, né? Serra Preta. Eu sou o mais moço. Meu pai, corretor de imóveis, sempre se dedicou muito aos estudos para os 3 filhos. E eu sou desses 3 filhos, com muita luta, meus pais nos educou, e aos 23 anos eu me converti ao Evangelho. Amém. Pai de uma linda moça, Ana Luísa, esposo de Janine
Este ano, 2025, nós fazemos 20 anos de casado. E vai ter festa, hein? Vai ter festa esse ano. É um ano, Flávio, é um ano especial para mim. Esse livro era para ter sido lançado ano passado, o Senhor não permitiu. Esse ano a vontade dele, e aí acontece uma grande surpresa que a gente vai falar, que é participar da Bienal, por isso que a gente está aqui também, no Rio de Janeiro. Sou formado em administração, fiz também psicanálise para cuidar de mim, cuidar da família, abriu muito campo. Acho que o evangélico tem um pouco dessa mente que ainda precisa ampliar, de procurar também parte da ciência para juntar com a fé. Então isso me deu clareza até para ouvir pessoas, para aconselhamento. Também fiz teologia pela Gamaliel também. Participei de seminário, não consegui concluir, mas fiz seminário pela CETEBAN. Tive que viajar, sempre fui um viajante pela Pague Menos, né? Uma das empresas que eu consegui me destacar muito bem. E até que em 2024 o Senhor me chamou realmente para escrever esse livro de uma hora para outra, que nós vamos conversar. Mas esse é um pouco de Fabiano. Então, gosto de participar da fé, gosto de ajudar meu pastor. Já mando um abraço, tá, para o meu pastor, Rogério Porto, para todos, né, da Reino Família, que orou por mim ontem na saída, vinda, né? Na vinda, que festejaram, que tiveram na minha casa para poder fazer algumas gravações, porque nós estamos conversando, Flávio, do início, do zero. Isso. É um projeto, é um embrião. Aonde vai chegar é Deus que vai soprar. Entende? Então esse é um pouco, Fabiano, às vezes introvertido, às vezes muito extrovertido, depende do ambiente. Eu estou me sentindo aqui em casa. Tá? Pode ficar à vontade, a casa é sua. Mas vem cá, quando o senhor era moço, novo, como era sua vida lá no sertão lá? Meu pai e minha mãe vieram para Salvador, eles casaram em Salvador. Então praticamente eu e meus irmãos... Infelizmente perdemos um, né, o mais velho, o André Luiz, que esse livro, quando eu cheguei ontem no aeroporto, e quando você inicia um projeto, os valores ficam muito fortes em você. Então, das primeiras pessoas que eu me lembrei foi de meu irmão e meu pai, que são falecidos, inclusive o agradecimento está em memória para eles. Nós moramos em Salvador, todo o período de minha educação, minha mãe sempre cristã. Meu pai teve aquela luta de casal quando um é cristão e o outro não é, mas o homem temente a Deus, graças a Deus faleceu no Senhor, e tivemos uma vida, apesar de com muita dificuldade financeira, mas muito, muito alegre, muito sadia, tá? De muitas brincadeiras. E eu me converti com 23 anos na Igreja Batista. Minha formação é formação batista. Legal. Tá? Pastor Marivaldo, meu primeiro pastor. Na verdade, quem me levou para a caminhada cristã foi uma namorada, né? E aí eu ouvi, você vai conhecer, o cantor Lázaro, que foi senador, tá? Por algum tempo. E Lázaro, na primeira vez que esteve na igreja, em junho de 2000, tá? No mesmo ano eu me converti, no mesmo ano eu me batizei, em dezembro, e foi uma carreira assim, de fé muito, muito rápida e sólida, porque sempre li livros, tá? Na minha conversão, Bíblia, primeiro ano de conversão foi ler a Bíblia inteira. Sabe o primeiro amor? Aquele primeiro amor gostoso, né? Quando você pega a Bíblia e vai... E quando você lê a Bíblia assim com vontade, você perde o sono, interage com a Bíblia de uma tal forma, comigo aconteceu. Eu ficava com raiva, ficava alegre, chorava, queria entrar na Bíblia, bater nos outros na Bíblia ali, que eu via as coisas que aconteciam ali, eu falei, caramba, que raiva que dava, vontade de entrar na Bíblia ali, participar. Exato. Que a gente vive, né? Então, quem não leu, eu peço para você, leia a Bíblia com o coração aberto, que transforma. E você quer ler a Bíblia toda, você quer conhecer, o Senhor colocar o chamado no seu coração. Né? Quando você se desperta para a palavra, todos falam, acho que todas as pessoas falam, como é que eu não conheci o Evangelho antes? Como é que eu não conheci Cristo antes? Como é que eu não desfrutei de todas essas sabedorias, de todas essas experiências? Então foi isso que eu vivi. Eu me lembro que eu fui para
para um acampamento de jovens e esqueceram uma lista com mais de 38 pessoas. E eu peguei aquela lista e levei para casa. E todos os dias eu orava pelas 38 pessoas e citava as 38 pessoas. Inclusive, eu me lembro muito a minha igreja. A gente tem, às quarta-feiras de manhã, nós temos a intercessão pela igreja, né? O culto de intercessão, e a gente vai fazer intercessão. E tem uns pedidos. Nós oramos um por um. Quando eu digo eu falo o grupo ali. Então, isso me remete, às quartas-feiras, me remete a essa missão, a esse aquecimento que o Senhor nos deu lá atrás. Então, é um pouco da minha infância, desse momento. Minha mãe sempre muito próxima de mim, e me lembro, Flávio Ferreira, até hoje, de algo que minha mãe me falou, muito importante. Inclusive, para as pessoas que são novas convertidas. Minha mãe falou assim, olha, você vai entrar na igreja, você se converteu. Eu falei, minha mãe, me converti. E me converti de fato. As pessoas que estavam comigo, como eu sempre fui muito brincalhão na infância, tá? Eu gostava de jogar bola, tá? Que nada, Fabiano não se converteu nada. Isso é brincadeira, isso é uma febre, vai passar com uma semana. E se passou uma semana e eu mudei minha postura, indo para a igreja. Tá aí por causa da namorada, tá noivo. Não, acabou-se o namoro e eu continuei na caminhada. E minha mãe falou o seguinte, olha, você está entrando na igreja, na fé cristã, não olhe para homens. Se você olhar para homens, você vai cair. Excelente conselho. E, Flávio, com 20 anos em igreja, novo convertido, eu vi muita coisa. Porque dentro da igreja está o joio e está o trigo. A Bíblia diz, Jesus fala, não, você não pode arrancar o joio do trigo. Ele é o dono da seara, ele é quem vai separar. Então, a gente tem que saber conviver com as pessoas. Então, eu vi coisas que não vale a pena citar aqui, tá? Mas para um novo convertido, eu já vi gente ficar decepcionada com a igreja por muito menos. Mas o nosso coração está no Cristo. Tá? O nosso coração está no Senhor. Então minha mãe falou o seguinte, minha mãe Irene, seu alvo é Cristo. Isso aí, tem que olhar para o alvo e esquecer. Seu alvo é Cristo. Porque o ser humano é dotado de falhas e erros, né? E o inimigo, ele sabe. E ele acaba fazendo as pessoas errarem. E se você olhar para o pastor, para o missionário, para o irmãozinho da portaria, para alguém ali, e pensar que eles são perfeitos, não são. Eles vão fazer algo que vai entristecer e você vai acabar, se você não tiver enraizado e na palavra, você acaba realmente se deixando a Cristo por um detalhe, né? Por um comentário, por um olhar, né? Por uma atitude do outro que não é sua. Flávio, deixa eu só completar essa parte da minha infância e da minha esse primeiro momento de conversão, que para mim é muito lindo, acho que para todos nós vai ser muito lindo. Com menos de um ano, Flávio, eu já era líder de jovens. Amém. Então, a igreja que tinha aproximadamente 20, 30 jovens. Quando eu saí, eram mais de 80, 90 jovens. Porque depois eu conheci a minha atual esposa. O pai dela é pastor, já manda um abraço, pastor Santana. Um abraço, pastor. Ora pela gente. Igreja Batista Betel, em Rio Real, Bahia. Um homem começou uma obra assim muito difícil. É um dos meus grandes exemplos, o meu maior exemplo. Ele, meu pai, tá? E ele é referência realmente para mim. Então, nesse início de caminhada, esse breve estudo que eu tive, esse rápido estudo, essa profundidade, me levou a fazer muitos congressos, a caminhar com pessoas com um conhecimento teológico que me ajudou muito nessa minha caminhada até hoje. Amém. No caso, nessa sua grande formação, né? Você é formado, né, administração, finanças, teologia, psicanalista. Como isso impactou na sua vida cristã, na sua caminhada? Eu digo que a minha caminhada cristã impactou nessa formação. Porque eu vou lhe dizer, então. Para mim sim. Por quê? Eu era, na infância e adolescência, muito tímido.
Então era aquele aluno que eu sentava no fundo da cadeira e não falava com ninguém. E se alguém olhasse, claro, eu sofri bullying, o que hoje se chama de bullying, no início de tudo. Então eu tinha essa aversão à apresentação, a conversar. Na 7ª série, 8ª série, aí eu saí desse casulo. E aí comecei a conversar muito, tá? E na igreja, com poucos meses, como eu te falei, pastor Marivaldo, ele falou, olha, eu acho que eu tinha menos de 4 meses, mas ele já viu os frutos de convertido. Me lembro como se fosse hoje, Flávio Ferreira. Você vai pregar hoje, domingo. Eita, Igreja lotada. faz isso não, já aconteceu comigo. E a igreja estava ganhando uma forma muito grande. E eu corri aquele domingo de tarde e fui preparar a mensagem sobre Davi e Golias, que cortava a cabeça do Golias, aquele grande e pequeno homem, desafiando Golias. E graças a Deus, naquele dia se converteram algumas almas para o Senhor. Então, foi muito importante essa coragem que tiveram para me dar a oportunidade. E aí eu comecei a deslanchar realmente. E quando fui para a faculdade, eu já fui para a faculdade já com esse entendimento de falar em público, né, de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Então, o meu desempenho na faculdade e nos cursos que eu fiz foi por conta da minha formação religiosa, ou na verdade, a minha formação espiritual. Entendi. Eu gosto de falar mais dessa forma. Você falou sobre essa parte de receber oportunidade. Eu vou contar uma história minha aqui. Eu era presidente da mocidade da Assembleia de Deus do Manaim, na época, e era novo. Não era nem casado ainda. Já era presidente, o pastor me honrou. E eu fui levar a mocidade numa igreja. Uma igreja até grande. E chegando lá na igreja, o culto rolando, e a oportunidade para um, a oportunidade para outro. E eu levei uma palavra comigo, eu falei, porque a gente sempre recebe uma oportunidade para dar uma saudação. E eu tô vendo ali que ninguém me chama. E veio aquele negócio no meu coração, vai pregar. Falei, não tô visitando a igreja, é um culto de mocidade, um sábado, eu vou pregar? E foi rolando o culto, daqui a pouco eu vi o pastor e o dirigente conversando, desce aquele obreiro, vem até mim, você vai pregar. E sai. Faltando alguns minutinhos, teve a oração e me deram a oportunidade para pregar. E assim começou eu pregar na igreja. Fiquei muito nervoso, mas Deus honrou e foi maravilhoso. Depois eu tive um pastor... Ô, Flávio, mas será que hoje ainda não sente o frio na barriga? Sempre. Senão, pastor Lincoln, mandar um abraço pro pastor Lincoln, pastor Eliane, a igreja que eu congreguei, ele que me honrou, me botando como diácono da igreja. E lá era assim, vocês vêm preparados ou para dirigir culto, ou para dar a palavra introdutória, para cantar em dar, você vem preparado para pregar, porque eu não vou falar quem vai pregar. Fica atento. E na oração para pregação que ele avisava. Tipo, orando ali, Senhor abençoa fulano que vai pregar hoje. E era aquela novidade, né? Então todos os obreiros iam para a igreja já estudando a palavra. Preparados. E era de surpresa, supetão, né? Então, é muito bom servir ao Senhor e você estar preso na palavra. É um testemunho que eu tenho que, como o senhor falou, aquela surpresa de pregar a primeira vez. E todo momento o frio na barriga. Até hoje, E isso acaba capacitando a gente para outras funções. Com certeza. Né? Porque você está preparado para aquele momento de pregar, você chega na faculdade, você chega em algum projeto, eu tenho que estar preparado para poder desenvolver isso aqui. Com certeza. Então, eu digo que a minha conversão, ela me preparou para a vida. Amém. E agora sobre esse livro, Reconstruir. Como que nasceu isso no seu coração? O senhor já escrevia, o senhor seguia alguém que escrevia, lia muito. Como que acendeu no coração do Fabiano Oliveira escrever um livro?
Flávio, eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu trabalhava numa empresa cujo era a parte de rede de farmácias. E em um determinado momento, eu era aquele cara que me entrega por inteiro ao projeto. Só que eu estava vendo que o final da estrada estava chegando, o senhor já estava começando a falar. Tentei retornar antes da impressão do livro, e aí eu agradeço, porque meu antigo gerente, ele falou, olha, na verdade ele me respondeu mais, tá? Porque eu saí pela porta da frente, graças a Deus, eu pedi para sair, tá? Porque realmente eu vi que era o momento e depois outras pessoas acabaram que também foi aquele final assim. E em uma dessas viagens, que eu viajava bastante, em São Paulo, em um hotel em São Paulo, 4 da manhã eu acordei. Nunca tive pretensão alguma de escrever livro, tá? Nunca almejei ser escritor. Eu já almejei o episcopado. Quem almeja episcopado, boa coisa almeja. Almejo, sou, graças a Deus, pastor Santana me ungiu a evangelista. Então, é algo que eu guardo no meu coração, gosto de evangelizar, gosto de conversar sobre a mensagem do Senhor, mas não ser escritor. Eu estando neste hotel em São Paulo, eu liguei para minha esposa. Alguns dias antes, ela estava numa igreja em Salvador, chamada, eu tenho que dar honra a quem tem honra, Pastor Stan, Bispo Stan. Tá? Ele tem IGPPD, a igreja, né? E o pastor Stan, ele pediu para minha esposa levantar no meio do culto cheio. Ele falou, levante, por favor. Pediu para pegar uma cadeira e colocar essa cadeira ao lado de esposa de pastores. Ele nunca tinha me visto. Eu estava em São Paulo. Ele falou, pediu para ela levantar e falou, você, a senhora é esposa de um pastor. E eu vou deslocar a senhora para sentar junto com as esposas de pastor. E eu vou lhe dizer mais. O seu esposo vai estar escrevendo livros. Ele vai escrever um livro e ele vai viver de livros. Oh, glória. E eu liguei para ela. Ela não me falou nada para não me influenciar. Isso por volta de 23, final de 23, 24. 24 comecei a escrever o livro. 23 comecei a pensar em escrever o livro. E eu falei, minha filha, liguei para ela, eu tenho um livro na cabeça. E eu estava estudando um livro de Ageu. Ela falou, quando você chegar, nós conversamos sobre isso. E quando eu retorno para Salvador, ela tem toda essa amostra, né, do que aconteceu espiritualmente, do reino espiritual. Ela falou, eu sei que você vai escrever um livro. Aconteceu esse fato, que é o que eu te contei agora. E aquilo ficou ali armazenado por alguns meses e o livro saiu da gaveta. Não tinha condição intelectual de escrever esse livro. E cada vez que eu leio, eu fico encantado, não com o que eu escrevi, mas a forma que o Espírito Santo conduziu para escrever capítulo por capítulo. Então, eu nunca pensei, eu nunca projetei, nunca planejei. Dentro de um quarto, o Senhor me deu essa escritura, esse livro, né? Essa mensagem, na verdade, é uma mensagem de transformação, tá? Então, é um pouco da construção de como é que esse projeto ele saiu do coração de Deus. Ele não saiu do meu coração. Eu sou apenas um servo para poder projetar essa mensagem. Sem dar muito spoiler, né, do livro, conta um pouquinho sobre esse livro, o que está nele, assim. É o estudo de Ageu, a convocação. O livro de Ageu, Pequenos Profetas, ele é uma convocação para a reconstrução do templo. E eu trago, o Senhor nos ilumina para trazer essa mensagem para os dias atuais. Então, da mesma forma que Israel estava preso no exílio por causa da desobediência,
Aí entra a questão de o Senhor ter enviado uma mensagem para eles: olha, vocês têm que sair daí. Ciro assina um edito, logo quando ele conquista a Babilônia, e o povo de Israel ele não sai, tá? Mas não vou me aprofundar. Não. E o que é que acontece? O povo não saiu. E muitas vezes nós não estamos saindo da onde precisamos sair para fazer o trabalho do Senhor. Aí vem a questão de finanças, vem a questão de liderança, vem a questão de como fazer o trabalho do Senhor. Então ele é uma convocação para reconstruir o meu templo em primeiro lugar. Quando eu reconstruir o meu templo em primeiro lugar, eu vou conseguir reconstruir o templo da minha família, e isso vai atingindo pessoas, entendeu? É um livro realmente, pelo que o senhor passou aí, impactante, né? Já estou com água na boca para poder começar a ler esse livro aí, porque nós temos que nos reconstruir a todo dia, a todo momento, né? Então, gente, você que está aí, quer achar esse livro? Tem algumas formas, e uma forma ele vai falar agora, que é Bienal do Livro. Conta essa história, como o senhor foi convidado, como aconteceu para o senhor estar nessa Bienal. Primeiro que eu não escrevi livro para estar na Bienal. Esse livro, como eu te falei no início, era para ser lançado ano passado. Ano passado. Não deu. Não consegui, não foi à vontade do Senhor. E esse ano, no início do ano, a editora mandou um e-mail e falou: olha, seu livro foi escolhido para a Bienal do Livro. Precisamos agora agilizar. E eles foram muito, muito competentes, capazes. Nós fomos bem dedicados. O Senhor, eu vi o Senhor participar de tudo isso. E na hora que chegou essa convocação, meu Deus, como é que vai ser, né? Eu não tenho preparo. Na hora o Senhor falou: você está preparado, eu te capacito. Então nós estamos aqui, nós vamos participar da Bienal do Livro no dia 19 agora, na quinta-feira, Corpus Christi. Engraçado. Olha, Flávio, toda a construção da profecia de Ageu, ela se dá no mês de junho, no mês 6, perdão. Isso. No mês 6. Trazendo para o nosso calendário, o mês de junho. Então ela começou no primeiro dia do mês 6. Tudo que nós estamos construindo de mídia, de entrevista, a própria Bienal do Livro, dia 19 é Corpus Christi. Então é um calendário nosso, nacional, mas que tem muita representatividade. Então, às 15 horas, no stand da Apris, editora Apris, nós vamos estar lá para receber você que vai passar na Bienal. Vá lá para a gente dar um abraço, para a gente orar junto, para a gente falar dessa mensagem, para ter realmente uma restauração. Restaurou a minha vida. E me impactou. A mensagem de Ageu. Impacta. Ela impacta. Deixa eu só te falar uma coisa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse é o versículo-chave do livro. Mas quem é a casa? Quem é o templo? Jesus ora para o templo e fala: olha, vai ser derribado e reconstruído em 3 dias. Mas ele não estava falando do templo. Isso. Ele estava falando do corpo dele. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos essa casa a ser reconstruída, tá? E a ser tomada pelo Espírito Santo, Flávio. A ser tomada, preenchida. Eita, glória. Né? Alcançada em pessoas próximas de nós. Você olhar o tabernáculo, foi enchido. Foi. Você olhar o primeiro templo, foi enchido. Quando Deus fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira, é Pentecoste. Mas só que se não houver uma busca diária e mudança de rotina, se houver, nós estaremos sempre preenchidos e a glória de Deus se manifestando em nossas vidas. Amém. E a comprovação é justamente esse livro, Flávio. No caso, tem a Bienal, e qual outra forma hoje de a gente poder ter esse livro? A própria editora vai abrir as plataformas, a Amazon vai abrir lojas americanas, mas também nós vamos fazer trabalho paralelo. Então, eu vou te mandar um link, nós vamos abrir a qualquer momento uma grande promoção para o Coruja. Isso aí. Tá? Eu te mando, você olha, hoje tem a promoção para quem com o código Coruja. Então, quando eu retornar para a Bahia, eu vou te mandar esse código e vai ser apenas esse desconto para o público do podcast Coruja.
Aí, Coruja, você que é o do Coruja, você que se considera um Coruja, vai estar aí, ó, recebendo um código, um cupom, tá? Coruja, e vai estar ganhando um desconto nesse livro. Então, fica atento que a gente vai colocar aí em breve, tá? Em breve a gente vai estar colocando esse desconto, porque o nosso irmão Fabiano vai estar passando pra gente. Você pode me cobrar, Vou cobrar. porque esse é contrato nosso para poder edificar vidas. Amém. E vai ser algo muito bacana Amém. para teu público. A gente sabe que o livro não é barato, né? Porque envolve muita coisa, né? Muita gente. O senhor falou que saiu da empresa, saiu do trabalho. Como que o senhor conseguiu recurso para poder estar fazendo esse material, esse livro? Ô, Flávio, foi a pergunta que eu falei para Deus. Deus, tá, eu tenho um livro, mas cadê os recursos? Tá, precisamos andar sobre as águas. E as pessoas próximas, eu conversava. Ó, eu estou escrevendo um livro, o livro é assim, fala de Ageu. Aí teve um que, não, eu vou ajudar. Deu uma oferta. Deu uma oferta. O livro custou R$7.200. 5.000 foram de ofertas. Ou seja, o restante, você fala, e agora o restante, Deus? Ele falou, agora é com você, você precisa participar. Porque quando a gente participa do projeto também financeiramente, a gente está comprometido. Entende? Quando um judeu realmente, para você ver um judeu comprometido com algo, você vai ver que ele vai investir. Ele vai investir. Então, se nós somos comprometidos com o reino de Deus, nós vamos investir, Flávio. Verdade. Uns vão orando, outros vão fazendo. Mas todos podemos orar, nem todos podem ir, mas a grande maioria, a mulher, uma viúva pobre, não tinha nada, ela foi lá e ofertou do que tinha, e Jesus disse que ela doou mais do que os outros estavam dando do que sobrava. Ela deu de tudo que tinha. Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro, não é verdade? Isso. Eu te digo mais. Quem investir na sua vida, a Bíblia é a primeira coisa, né? As escrituras sagradas, como eu te falei, do meu testemunho aqui, o que eu me consegui me formar como homem, como pai, como profissional, pregava nas empresas que eu participava, tá? Então, a gente precisa, foi a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Mas quem investir nesse livro também vai estar capacitando pessoas, porque recursos serão destinados para capacitar, treinar. Não vale a pena, Flávio. É verdade. Não vale a pena. Não estamos fazendo para ficar rico, não estamos fazendo para ganhar dinheiro, não estamos. O Senhor sempre me sustentou até aqui. Entende? Mas é uma nova etapa para mim e para muitas pessoas que vão ler esse livro. Não é porque eu escrevi, mas você vai ficar impactado. As pessoas que lerem vão ficar impactadas com a transformação de mente, de conteúdo, de sistema que está lá, falando sobre a Babilônia, o que era a Babilônia ontem, o que é essa Babilônia hoje, o fim que nós vamos chegar, que a Babilônia é que vai realmente estar coordenando o príncipe deste mundo, segundo o entendimento de muitos. Então, é ele que está nesse processo, liberado para fazer esse processo. E aí a gente tem que se descolar de muitas rotinas nossas. A gente tem que se descolar de muito entretenimento. É verdade. Tá? Então, para que a gente realmente... você lê a história da Babilônia, a história do Egito é praticamente a mesma coisa. E o Senhor está nos dando... Se você vê a vida das pessoas hoje, no mundo contemporâneo, você pega o Egito, você pega a Babilônia e você pega o mundo de hoje. Deus está dando mais uma oportunidade para a gente, Flávio. Verdade. E meu pai, ele me ensinou, quando mais novo, quando comecei a ter um pouco de... Eu fui nascido e criado na igreja, né? Ele mesmo falava, Flávio, a Bíblia é nosso manual. Livros circulares, né? Que é escrito, é benção. Porque é revelação, o Espírito Santo coloca no coração de pessoas para revelar algo e escreve um livro dentro. Mas tem que ter cuidado. Nem todos os livros. É verdade. Então você tem que orar quando lê um livro, tirar tudo que é de bom naquele livro, que com certeza
tem coisa boa no livro, revelações que profetas, missionários, pastores, né, tiveram e colocaram no livro ali que é muito benção. Então, livro de Ageu, a benção. Eu tenho certeza que o Senhor colocou no seu coração, te inspirou, o Espírito Santo de Deus, para escrever esse livro, né, que pessoas vão estar sendo impactadas através dele. Flávio, são mais de 100 versículos. Eu estava vendo aqui atrás, aqui. São várias histórias. Você vai ter aí a questão de liderança, você vai ver Jesus falar sobre liderança. Não é só apenas o livro de Ageu, mas nós trazemos a mensagem do Novo Testamento para que a pessoa lê com a Bíblia. Lê a primeira Ageu, são 2 capítulos. Lê Ageu e vá para o livro. Isso. E aí cada história ela vai sendo baseada livro de Ageu e Novo Testamento. Tá? E você vai crescer muito porque, como também tem situações temáticas, você vai ver que tem a construção de todo um contexto do livro de Ageu e você vai ver que tem um embasamento para os dias atuais dessa mesma mensagem. Tá? Então vai ser um estudo. Agora não fica só na leitura. E faça um convite. Se for só para ler, se for só para comprar, não compre. É verdade. Tá? Compre para ler do início ao fim, direcionado pelo Espírito Santo, e deixa que essa palavra flua dentro de você, porque eu tenho certeza que vai mudar finanças, vai mudar liderança, vai mudar relacionamento. Aí tem palavra bíblica. Agora, lê a Bíblia. É verdade. Lê a Bíblia. Eu tô vendo aqui que atrás dele tem um Colégio Evo, tem um Oliveira Júnior, né? Tem algumas pessoas que tá aqui atrás. Que são esses aqui? Aqui são pessoas com coração voltado para a obra do Senhor. E quando nós estávamos conversando, o Senhor fez esse impacto. Então eles vieram e fizeram as ofertas para que eu pudesse progredir com a parte financeira do livro. Então, não me pediram em nenhum momento, mas por reconhecimento nós colocamos, inclusive está aqui também na camisa também. Eu estou vendo aqui, tem o vereador, doutor Samuca. Um homem de Deus, ele tem uma blitz na cidade, onde ele vai em cada momento da cidade verificar em Abrantes. Tá? Colégio Evo é de um grande amigo nosso, em Salvador, na Estrada Velha do aeroporto, hoje com ensino médio também, um homem que Deus proporcionou uma certa equilíbrio, não vou dizer que é equilíbrio, e investidor do reino dos céus. Tá? E também Oliveira Júnior, esse aqui é meu irmão querido, que está no família, projeto. Né? Família sempre unida, né? Sempre aqui. Tá? Então, um projeto que não tem família, ele não começa muito bem. Então, eu tenho família do meu lado, eu tenho igreja do meu lado, eu tenho um amigo. Aqui você tem um amigo, aqui você tem igreja, e aqui você tem família. Tá? Então, é mais uma evidência que Deus está nos iluminando aqui agora. Amém, verdade. Eu quero mandar um abraço, né, para o vereador Samuca, um abraço para o Colégio Evo, né, e para o Oliveira Júnior também, aquele abraço do Coruja Podcast para vocês. E é isso aí, tem que abençoar vidas. Nem sempre, eu costumo dizer que nem sempre a gente consegue estar fazendo o serviço, o ID de missão, de estar lá presente. A gente não consegue, às vezes, estar pregando a palavra de uma forma mais presente no local. Sim. Então, já que você não consegue ir, abençoa quem está indo lá, né? Abençoa, porque da mesma forma que você não pôde ir, mas abençoando, você está indo lá. Verdade. Fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente não pode ir, ou não, talvez não seja apenas o poder, mas seja o dom. O meu dom é o dom de granjear, ser abençoado e enviar você. Tá? O outro dom é de estudar e ser encaminhado e ser enviado. Tá? O outro dom é o dom de intercessão. Eu sou um intercessor e orar. Então, que Deus realmente você não vê mais nesses dias de hoje, ou a gente vê muito pouco essa chama acesa. Verdade. Então, que a gente quer mobilizar essas pessoas para que o nosso país, se Jesus voltar hoje, é a grande pergunta.
E se Jesus voltar hoje? Quem do meu lado vai? Quem eu preguei, Flávio? O meu vizinho. E esse vizinho, quando é cansado, outras pessoas são alcançadas. As pessoas estão... O sistema tentando desviar o que é prioridade, o que é prioridade. E a prioridade nossa é ganhar vidas. Não tem nenhuma outra prioridade. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A pergunta é: eu vivo isso plenamente? Quando eu começo a viver isso, há um destravar. Há um destravar de bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele Verdade. cumpre e vela pela sua palavra. Amém. Eu fico olhando que nós somos usados, né? E Deus precisa. Não é só oração. Deus precisa da gente presente, né? Em determinadas situações. Deus poderia, naquele momento lá onde estavam os discípulos, ele pregando, alimentar o povo e fazer aparecer o peixe e o pão. Mas ele Sim. precisava que alguém estivesse ali com o peixe e o pão. Perfeito. E multiplicou. Então tem pessoas que precisam estar ali abençoando a obra. Ofertando, abençoando para poder a obra continuar. Sim. A obra ser feita. Deus né? usa a gente. Ele usa a gente. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra para as pessoas que estão agora aí nos vendo, um recado de Deus para essas pessoas. Que você busque em tempo e em fora de tempo o Senhor. Porque há um distanciamento entre o homem e Deus por causa do pecado. Mas quando eu creio no Cristo como Senhor e Salvador, se eu confesso Ele com a minha boca e creio com o meu coração que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é o Cristo ressurreto, eu não apenas consigo resolver as minhas aflições, e as minhas aflições, na maioria não, elas são por causa desse afastamento. Então que você busque a palavra do Senhor, que você busque a Cristo como seu Senhor e Salvador, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ore, mas não apenas ore. Tem as pessoas que falam assim, Flávio, e eu estou falando com você. Perguntamos: você crê em Deus? Creio em Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que me seguem, né, os meus discípulos, ele deixa tudo, se arrepende e caminha com o Senhor. Então, crê em Deus, até o diabo, até o inimigo crê que Deus existe. Mas fazer a vontade dele, pegar a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro discípulo. Então, não deixe que angústia, depressão, não deixe que finanças, não deixe que o problema no relacionamento, não deixe que as catástrofes que aconteceram, pessoas que estão presas no passado por gestos, por palavra de paz, por palavra de familiares, e pessoas até que eram cristãs e hoje não querem ouvir mais a palavra do Senhor. Mas é aquilo que eu falei no início: se eu fosse ficar ouvindo e vendo e guardando no meu coração o que as pessoas fazem, dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. O nosso alvo é Cristo, e Cristo é o autor e consumador da nossa fé, porque é por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Então, venha o mais rápido possível, deixe tudo para trás e viva uma nova vida, uma nova criatura. Amém. Essa mensagem que eu deixo para jovens, para mulheres, para homens, que nós nos encontramos na rua e parece que está tudo bem, Flávio. Verdade. Mas quando nós conversamos com essas pessoas, pensam que tem Deus, mas a verdade é outra. Não está chegando o fim dos dias, né? Deus está voltando. E eu fico olhando que pessoas... O Espírito Santo de Deus, que todos nós temos, fôlego de vida, que é o Espírito Santo, ele está sabendo que está chegando o fim. E está querendo Deus. Às vezes aquela pessoa, se você está com sentimentos, um vazio, você vai tentar preencher de alguma forma, às vezes com bebida, às vezes com prostituição, às vezes fazendo N situações. E você até cria uma satisfação momentânea, mas não preenche esse vazio.
esse vazio é porque esse espírito está em você, que é Deus. Então, quando você consegue até chegar numa igreja, sentar ali e ouvir a palavra, você se sente bem, às vezes até por 2, 3 dias, 4 dias, mas o inimigo ele não quer, então ele vai te trazendo situações propostas para você não ficar no caminho. Então, quer preencher esse vazio? Busca Deus. Busca Cristo. Vai para ficar perto de Deus. E onde você fica? Uma igreja. Não importa onde é. Entrou numa igreja e ali prega o Espírito Santo de Deus, né? A Trindade é onde você vai encontrar e se sentir cheio. Flávio, me permita mais um Amém? minuto. Fica à vontade. Deus está conduzindo algo aqui. Pessoas que estão fora da igreja, os chamados desigrejados, nós somos corpo. Então, a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo padece. Isso. Não é isso? Então, é essa pessoa que se afastou ou que acredita ser cristão, mas ele não está no corpo, não está na comunhão, ele é como um dedo necrosado, ele está afastado. Se eu quebrar meu dedo aqui, o corpo todo vai sentir falta dele. E esse local vai necrosar. Então, a pessoa que está distante do Senhor, ela acredita que é membro, mas ela não está no corpo. Isso. Então, ela precisa voltar. E a Bíblia fala mais, aquelas pessoas que se desviaram, né? Não estou dizendo que essas pessoas estão desviadas, mas, de fato, o outro grupo que está desviado, a palavra diz que é como a porca lavada que volta a lama e o cão que retorna ao seu próprio vômito. É muito sério, Flávio Ferreira. Então, convidamos a você a ter realmente esse toque, que o Espírito Santo chegue aonde você estiver, no sul do país, no nordeste, no centro-oeste, que Deus ilumine, que traga você à luz das Escrituras. Se a gente pudesse pegar essas pessoas em casa, né, Flávio? Poxa e vida. trazer a Bíblia diz perto, que né? O reino dos céus é tomado por esforço, né? Isso. E Paulo vai dizer aos Colossenses que ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. É verdade. Amém, glória a Deus. Lá onde o senhor mora, eu gostaria que o senhor desse uma palavra pro pessoal lá. Manda um abraço lá pro Vou pessoal mandar. lá. Mandar um abraço para a Reino Família, mandar um abraço para a Seteban, onde eu tomei seminário, um abraço para Rio Real, Igreja Batista Betel, um abraço para meu pastor Rogério, pastora Jana, aos voluntários da nossa igreja, muito obrigado, pastora Edna, pastor Rosalvo, toda a família Porto, a família Chang, obrigado pela toda a igreja, tá? Salvador, manda um abraço. Salvador, Bahia, precisa de Cristo e nós estamos orando, intercedendo para aquela cidade se derrame da presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus fará algo diferente na Bahia. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai, com certeza, usar a nossa igreja, usar este livro para alcançar pessoas lá, e estamos assim como folha direcionada pelo vento do Espírito Santo. Amém. Aonde nos levar, eu estou disposto a fazer essa caminhada com Cristo. E eu quero lhe agradecer essa presença muito boa aqui. Como as pessoas te acham? Tem uma rede social, algum telefone, alguma coisa? Como que eles te acham para poder comprar o livro, poder te conhecer, poder falar com o senhor? A nossa rede é Escritor Fabiano Oliveira. Instagram, Escritor Fabiano Oliveira. Como eu te falei, o projeto nasceu, eu nem mexia com o Instagram, as coisas em pouco tempo ganhou alguns seguidores, tá? Então vai lá em Escritor Fabiano Oliveira, Instagram, nós estamos colocando todos os anúncios, falando do livro, especialmente para você. Então siga a gente, Escritor Fabiano Oliveira, que você vai ter um conteúdo com responsabilidade. Isso aí. Então você que está seguindo o Coruja, vai lá também, tá? Fabiano Oliveira, Escritor Fabiano Oliveira, segue lá para poder conhecer mais um pouco e ter acesso aos próximos livros que com certeza já está nascendo no coração. Amém. Amém. E convida também, está convidado, dia 19, lá na Bienal, na 19. Editora Pris, tá? O stand da Editora Pris, para estar com a gente lá no dia 19, às 15 horas da tarde. Amém. Pede pro seu pessoal para seguir o Coruja. Sim, por favor, vocês vão receber, tá?
esse podcast, então compartilha com toda a igreja, compartilha com o Salvador, nos ajude, não é para Fabiano, não é para Flávio Ferreira, Isso. então pega o Coruja e segue e também compartilha porque as mensagens aqui, eu já assisti a alguns programas aqui, qualidade muito boa, parabéns pelo trabalho, e são esses tipos de trabalho assim, com coração voluntário, que o Senhor vai engrandecendo. Amém. Mais uma vez, tá? A camisa tá chegando no fim, já vamos sortear. Se você não é inscrito, se inscreva para poder participar, poder ganhar a camisa, a bolsa de estudo, ganhar essas promoções, o livro, vai ter um sorteio do livro aí também, então segue lá que você vai estar participando e podendo ganhar, né, essas grandes promoções. Eu já vou autografar também, deixar esse livro autografado, já tem o seu, já tem do Elbany, tá? Então, nós vamos deixar aqui autografado para você sortear com o seu público. Outra coisa que eu vou falar pro público do Coruja, bota a câmera em mim aqui que eu vou falar agora. Você que está se inscrevendo, tem alguns que a gente já está visualizando, que o seu YouTube está restrito ali, a gente não consegue visualizar, mas sabemos que estamos com a quantidade de inscritos. Como assim? Eu vou explicar. Quando chegar a 1.000 inscritos, eu vou pegar essas 1.000 pessoas e a gente vai fazer um sorteio. Sendo que eu sei que tem 1.000 inscritos, mas só aparece para mim, de repente, 900 pessoas, porque 100 tá com bloqueio para a gente não poder ter acesso a essas pessoas. Então você que está com o seu YouTube bloqueado, desbloqueia para poder participar também. Tá ok? Lírio dos Vales. Você lembra daquela mensagem no início que... Pois essa foi a igreja que eu me converti. Então, eu quero também mandar um abraço pastor Marivaldo é falecido, mas para a Bispa Miriam, para Jonathan, que é o pastor também lá, que a gente teve um convívio muito grande lá por alguns anos. Um abraço e um beijão para vocês. Amém. A gente quer deixar um carinho pro senhor, que é a caneca do Coruja Podcast, tá bom? É um carinho nosso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Flávio. Tá? E as portas estão abertas, tá bom? Eu vou pedir pro senhor ao vivo aqui, já que o senhor falou que é... Poxa, por gentileza. Você que quer aí também, ó, ter esse autógrafo do grande escritor. Isso aí é para qualquer um, não. Quero agradecer pelo carinho. Com carinho, a família Coruja. Eita! Gostou, Flávio? Amei. Aí, ó. Hoje são 16. 16/6/25. Isso. Que Deus faça algo poderoso com essas pessoas. Muito obrigado. Que tiverem acesso a esse livro. Aqui tá o carinho. Obrigado. Vamos amar ler esse livro, tá? Te agradecer mais uma vez. As portas estão abertas no próximo livro, ou antes do próximo livro, se quiser vir aqui, estiver passando pelo Rio. Sim. Coruja, dá um pulinho lá. Vem aqui pra gente bater um papo, conversar, tá bom? Falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje a gente falando mais do livro, mas eu creio que o senhor tem várias experiências. A gente poderia estar falando de finanças, né? O que a Bíblia fala sobre finanças, com certeza o senhor ia dar um estudo aqui maravilhoso sobre isso, palavras maravilhosas. Então, as portas estão abertas. Eu estou sensibilizado pelo Espírito que há nesse lugar, em vocês. A Bíblia diz que a gente deve ser simples como uma pomba. E você tem essa simplicidade como uma pomba. Que você voe muito. Que você chegue em locais que você nunca imaginou. Eu tenho certeza que vai chegar. Porque Deus olha o que nenhum homem enxerga. Ele enxerga a profundidade do seu coração, da sua alma. Então, obrigado por me receber como se eu já te conhecesse há muitos anos. Mas somos irmãos. Muito obrigado. Né? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Comer um bolinho? Vamos. Ó, gente, eu ganhei uma cocada. E não é pra qualquer cocada, não, tá? É um negócio de coco gostoso. Artesanal. Artesanal. Ele trouxe
pra mim, mas o Elber já tá comendo. Então eu vou acabar aqui então, senão ele vai comer tudo ali. Quero agradecer. Vamos lá lanchar um pouquinho, vamos comer? Vamos lá. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Agradeço. Mais uma vez, obrigadão. Eu que agradeço. Tá, Tamo junto. vai. Woo!